Graça e paz, queridos. Vocês estão bem, não estão? Glória a Jesus. Desafios como esses, assim, de oração, que o pastor Álvaro fez agora, assim, eu chamaria isso somente para os fortes. Só para os fortes. Aliás, eu fico espantado com o Paulo, na sua narrativa, quando chega numa igreja, e ele diz assim: eu não pude dar para vocês alimento sólido, eu tive que dar para vocês uma papinha aí, um leitinho aí. Eu fico pensando, nossa, o Paulo então tinha no seu borná dois tipos de pedra, uma pedra grande e uma pedra pequena. Tinha um evangéliozinho mais lightzinho, o outro fortão. Tinha um mocotó daquele assim de tutano de Tiranossauro Rex. E tinha lá uma aguinha de galinha, de uma franguinha bem franzina mesmo. Mas por que isso, gente? Eu não tenho quase medo de nada nessa vida. Já fui assaltado 7 vezes, me levaram no carro, já me levaram moto, já quase me mataram, já passei por um monte de coisa, já fui fechar 2 centros de macumba brabo mesmo. Cheguei lá, o demônio foi encarar a gente lá. Nós fomos fechar porque a dona pediu pra gente ir lá. A gente não fica indo nos lugares e fala, viemos aqui arrebentar tudo. Não, não. A dona que pediu. Aí fomos lá fechar. Chegamos lá, o demônio se manifestou. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não te interessa. E mandamos bala nos caras lá. Então eu não tenho muito medo de quase nada nessa vida mesmo. Cheguei em casa outro dia, um tempo atrás, meu pai estava lá possesso de um capeta, coisa ruim lá, e eu vou matar ele, eu vou matar você. Falei assim, entra na fila, cara, porque vai matar quem? E aí teve que ir embora. Então eu não tenho muito medo de quase nada não, mas eu tenho muito medo de ser frouxo, de virar um frouxo. Eu tenho muito medo de virar um covarde. Eu tenho muito medo de trair a mensagem que carrego. Eu tenho muito medo disso. E é por isso que eu patrulho a minha alma o tempo inteiro para que eu não sucumba. E o tempo inteiro eu fico pedindo. Às vezes eu vou dormir, gente, aí eu não consigo dormir. Aí sabe o que eu vou fazer? Aí alguém fala assim, conta carneirinho. Aí eu falei assim, não contar carneirinho não dá não. Aí eu começo, aí eu lembro da fala do Bartimeu, aí começo lá a repetir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando eu estou nas 40 vezes já falando um negócio desse aí, eu durmo. Fico contando pastor, não fico contando carneiro. Alô? Por quê? Porque eu tenho medo de ser frouxo às vezes. Então eu durmo, às vezes falo, Senhor, guarda o meu coração. Então, olha, queridos, eu queria trazer para você hoje, assim, uma mensagem que fosse, assim, o contraponto de pessoas que querem projetar um Deus segundo o seu próprio gosto. A Bíblia fala, assim, para a gente, expressamente, para a gente não fazer imagem de coisa alguma. E a gente acha que imagem, a gente fala assim, o idólatra é aquele que adora uma imagem. E pensa que imagem é uma estátua. Não necessariamente, porque eu conheço muito evangélico que é idólatra. Mas é idólatra de quê? Idólatra, inclusive, de Deus. Porque projeta em Deus uma imagem que ele quer. Então ele constrói uma imagem de Deus para ele. Ou seja, ele é um idólatra adorando Deus. O que parece absurdo. Então a gente não pode ter um Deus de projeção. Deus é o que é e pronto. E ele não negocia esse negócio. Não existe um Deus para mim de um jeito e um Deus para você de outro jeito. Ele é só um, ele é único. Ele é inviolável no seu ser. Portanto, eu queria falar para você hoje, essa noite, de uns perigos que nós corremos. Abre a Bíblia, sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia aí, ou seu celular, não tem Bíblia também. João 6, do 15 ao 21. João 6, do 15 ao 21. Evangelho de João 6, do 15 ao 21. Quem achou, diz achei!
João 6, do 15 ao 21. Diz assim o texto: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta hora, Senhor. Por favor, ó Deus, na responsabilidade que temos, ó Deus, diante de um texto tão veemente como esse, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos socorra. Por favor, nos ajude a comunicar algo tão profundo e tão imediato, Senhor, para o nosso dia a dia nesta vida. Por favor, nos socorre, em nome de Jesus. Amém. Não fecha a sua Bíblia, não fecha. Não vira nem para lá e nem para cá. Para verificar se aquilo que eu estou dizendo realmente está escrito aí, porque o Espírito Santo tem compromisso com o texto. Se eu sair fora do texto, ele vai ficar com o texto e vai me deixar só. Ok? Então, olha só, o versículo 17 diz assim, ó. A parte B. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Repete comigo. Já. E Jesus. Somente as irmãs. Já se fazia escuro. Jesus. Os homens agora. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Todos nós. Já se fazia escuro, ainda não viera ter com eles. Não pode esquecer isso, porque isso aqui é ponto nevrálgico do texto, para a gente entender o que Deus quer revelar para a gente nesse texto. Olha, queridos, será que na sua vida isso já aconteceu alguma vez? Será que nós já fomos acometidos por esta sensação de que Deus está atrasado? Será que nós já fomos tocados pela ideia de um Deus que está assim desincronizado com o calendário da nossa necessidade? Será? Será que quando nós pensamos que nós estamos vivendo situações extremamente definidas de angústia, de aflição, mas Deus se nos apresenta como um Deus omisso, como um Senhor distanciado, um Senhor esquecido, com um Senhor atrasado, um Deus com um calendário caduco e retrógrado em relação à minha dor e à minha necessidade? Ou seja, quando nós estamos assim, vivendo situações dificílimas, quando as respostas não brotam de maneira fácil, aí um Deus com um horário não sincronizado com a nossa dor, um Deus não eficiente na hora da nossa necessidade, um Deus esquecido da aflição humana, um Deus que de alguma forma e de algum jeito está estranho à nossa intimidade dolorida. Será? Será, queridos, que de alguma forma eu e você, nós já fomos acometidos por sentimentos, tentados por essa ideia ou por apreensões relacionadas àquilo que aqui nesse texto está expresso, de aguardar alguém que não veio, esperar alguém que não chegou. Olha, queridos, por mais que você tenha uma teologia da soberania de Deus muito bem calcada e fundamentada na mente, há horas na nossa vida quando toda a razão murcha.
Há horas em nossa vida que as nossas razões às vezes se desidratam diante da emoção e do sentimento do que aqui se expressa nesse texto. Há momentos quando, apesar de você saber que Romanos 8, de que todas as coisas, aí vira montado, sei lá, diga todas, agora vira para trás, diga todas, agora todas, quantas todas, apesar de você saber de uma coisa como essa, todavia, o coração não consegue fazer esta confissão. E as emoções traem a nossa teologia, traem o nosso conhecimento. E aí, queridos, a falta, a necessidade, vence o pensar. E apesar de você saber tudo isso, você não consegue emocionalizar esta mente. Você não consegue transformar essa teologia em coração. Não consegue metê-la onde a angústia se instalou. Você não consegue fazê-la ir alma adentro, se transformar em sangue corrente. Você não consegue para confrontar aquele ponto dos nervos que ficou exposto porque perturba a gente. Você não consegue fazer com que essa palavra da soberania divina silencie as perguntas que nos são propostas em relação àquilo que parece ser o atraso de Deus. Porque Deus parece estar atrasado com a minha necessidade e com a minha dor. Olha, queridos, a impressão que eu tenho é que se nós formos absolutamente honestos, se nós formos absolutamente sinceros, nós vamos concluir com o fato de que todos nós, de um modo ou de outro, já nos vimos diante dessa tentação de afirmar que Deus está atrasado, ou que Ele se atrasou. Que Deus errou a hora. De que Deus está defasado. De que a vida passou e que Deus ficou como a moça do Chico Buarque de Holanda na janela, vendo a banda passar, pensando que a banda tocava para ela. Às vezes isso vem de uma maneira tão forte diante da gente, que faz com que as nossas mais firmes e mais arraigadas convicções sucumbam em alguns dias da nossa vida. Talvez haja alguém hoje aqui nesta manhã fazendo essa confissão joanina. Já se fazia escuro, o sol já se pusera, a escuridão nos envolvera e Jesus não viera. Jesus não apareceu. Estávamos absolutamente largados, impotentes. Estávamos conduzidos por forças adversas, tangidos, soprados, levados por ventos contrários, à mercê, entregues a ondas, a forças, a vagas, conduzidos por aquilo sobre o qual nós não tínhamos nenhum controle. Estávamos lá largados e aguardávamos um Deus que não vinha. Estávamos esperando um divino que não aparecia. Estávamos numa expectativa de um Salvador que fazia afundar, antes do barco da gente, onde estávamos, fazia afundar a nossa própria fé no coração, porque no nosso aguardar, Ele não veio. Olha, queridos, a questão que se impõe diante de nós, nesta hora, diante desse texto, é por que é? Por quê? Por quê? Pelo amor de Deus. Por que que o Deus soberano, que faz com que a terra, há milhares de anos, gire em torno de si mesmo em 24 horas, no processo de rotação, e que no processo de translação ela vira em torno do Sol em 365 dias e 6 horas, numa precisão milimétrica, que nenhum computador do mundo pode conseguir. Como é que esse Deus que faz com que essas minúcias da ordem cósmica funcionem tão bem?
Como é que ele controla essas coisas? E por que que ele fica, às vezes, atrasado em relação ao calendário da minha necessidade e da minha dor? Por que que Deus permite que a gente tenha esse tipo de sensação? E esta é uma pergunta que nós deveríamos fazer, naturalmente, porque ela reivindica, ela clama e ela reclama e pede resposta. E quando nós lemos essa porção aqui da narrativa da palavra de Deus, parece que as respostas elas vão brotando, elas surgem do texto, elas aparecem diante de nós de maneira assim maravilhosa. E a primeira coisa que fica claro que nós devemos aprender e jamais esquecer é que quando Deus se atrasa, Ele o faz com deliberadas intenções. Primeiro lugar, quando ele se atrasa com essa deliberada intenção, com o desejo de nos ensinar que os seus métodos não são os nossos métodos. Ouviu um aleluia? É porque a gente gosta muito do controle. A gente gosta demais do controle. Pensa bem se você já admitiria na vida hoje comprar uma TV que você tivesse que sair do sofá para ir lá num seletor, um tipo Telefunken, um tipo Colorado RQ, reserva de qualidade. Pensa bem se você iria numa loja para comprar e o cara falasse, não tem controle remoto. Você compraria TV? Nunca! Você não admite mais isso. Porque o mundo agora, ele gosta de fazer você entender que você está no controle. A gente gosta do controle. Aí eu estou cancelando minha net agora, que eu estou cheio da net. Eu tinha feito um pacote de 260 canais. Aí cheguei lá, me deram um controle e tal. Vou no Now. Mas o Now quer arrancar dinheiro meu. Falei, miseráveis. Isso é uma prisão. Mas só filme repetido. Aquele negócio e tal. E eu passando lá o dia inteiro lá. Assim, meu Deus, não tem nada que preste. Estou pagando tanto, meu Deus do céu. Eu estou preso no nada. Solta o cabo da nau. É verdade. Meu Deus, que revelação foi essa aí? Sinto que não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente gosta de ter o controle. Aí quando a gente perde o controle, eu percebo que na verdade ali é só uma isca para poder eles me arrancarem dinheiro de outras formas. Eu falei, pelo amor de Deus, são bandidos. Eu já pago pra caramba nesse negócio aqui, mas aí ele só coloca aqueles filmecos, assim, os bons mesmo, aquele negócio lá, R$16,90. Eu vou no cinema, caramba. Mas por que eu estou dizendo? A gente gosta do controle até que você percebe, na verdade, que o controle, às vezes, não resolve a sua vida. Na verdade, na vida cristã, o nosso controle pessoal resolve muito pouco. E a gente fica enfastiado na vida, trocando de canal para todo quanto é lugar. Agora é shopping. Agora é praia. Ixi, agora é internet. Agora é game. Game. Culto de manhã. Culto não, vou acordar cedo. Não. Cama. Controle, cama. Cobertor. Jejum não. Não, pernil. A gente gosta do controle, mas esse controle não satisfaz a gente nunca. Alô, você está aí? Então, em primeiro lugar, Deus quer nos ensinar que Ele é livre. Eu não posso controlá-lo.
Deus é essencialmente livre, e quando ele se atrasa, é para deixar bem claro, para que eu possa aprender, que ele quer me ensinar a sua liberdade. Deus é essencialmente livre, e tudo quanto possa amarrar, prender, metodologizar Deus, enclausurar Deus, é ridículo, é absurdo, e contra isso ele se insurge. Deus é livre. Aleluia. Porque senão, vejam só, queridos, o método da participação e da aproximação, da intervenção divina, já estava tudo determinado na mente dos discípulos. Eles achavam que estava no controle. Eles só aguardavam um Deus normal. Eles só esperavam um Deus ordinário. Eles só podiam esperar um Deus no veículo do natural. Eles não conseguiam pensar em Deus do supranatural, do Deus do extraordinário, o Deus do impossível. Deus estava aprisionado ao esquema que eles lhes ofereciam. Porque se não vejam no versículo 17, eles estavam aguardando que Jesus viesse. Estavam. Mas quando Jesus vem andando por sobre as águas, no versículo 19, diz que eles ficam perplexos. Isso significa só uma coisa, gente. Só uma coisa. Eles estavam preparados para qualquer coisa, menos para serem chocados com o extraordinário na concepção deles. Deus estava preso. Deus estava amarrado no materialismo deles. Deus estava limitado às fronteiras do possível. Deus estava absolutamente ligado à tecnologia que eles estavam oferecendo para Deus. Agora, que tecnologia era essa que eles estavam oferecendo para Deus vir ao encontro deles? Olha o versículo 22 aí, que diz assim, ó. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Sabe o que aconteceu? Jesus subiu ao monte para orar depois daquela tentativa de fazerem no rei. E ele desapareceu. Sumiu. E diz a palavra de Deus, em Mateus, num texto paralelo desse aqui, que Jesus mesmo compele os discípulos para passarem do outro lado. E os discípulos aceitam a proposta. Eles dizem, tá bom, Senhor, depois o Senhor vem conosco então, e a gente já vai indo na frente, ok? E diz o texto que eles deixaram, versículo 22, eles deixaram um barquinho para Jesus remar. Deixaram um barquinho lá. Tá tudo certo. A tecnologia está certa. Eles estão com o controle. Jesus está na mente deles, embarcado na cabecinha deles. Eles estão pensando, na verdade, gente, num Deus apavorado. Eles estão esperando um Deus suado. Eles estão esperando um Deus exaurido. Eles estão esperando um Deus embarcado na deles. E eles estão esperando o Deus lá remando. O mar caiu. É assim que eles estão esperando Deus. Já imaginaram? Jesus no barquinho dos caras, regata no mar da Galileia. Ondas de 3 metros, aquele negócio tal. E Jesus, oh Pai, como é que a gente vai fazer agora? E Jesus, e eles estão esperando um Jesus assim. Um Jesus com a fleuma daquela hora. Porque eles só conseguem imaginar isso. Eles estão esperando um Deus no controle deles. Olha, queridos, isso reivindica uma pergunta que é bem básica para a gente, diante de um texto como esse aqui. Quais são os nossos barquinhos? Quais são? Por que será que não conseguimos enxergar o Deus que chega?
o Jesus que se aproxima, que vem ao nosso encontro. Por que será que a gente não consegue entender? Porque parece às vezes que Deus está alheio ao calendário da nossa dor e da nossa necessidade. Por que será? Não será porque nós só conseguimos olhar numa direção? Não será porque a gente é um idólatra do próprio Deus? A gente tem um Deus de projeção? A gente tem uma imagem que a gente monta dele e fora daquela imagem a gente não consegue ver ele, a gente vê fantasma. Não será? Não será porque nós colocamos Deus dentro dos nossos pacotes de um saber pessoal? Não será porque a gente não abre mão do controle? Não será porque nós estamos aprisionando Deus dentro dos nossos escassos, estéreis e às vezes improdutivos métodos? Não será porque nós não admitimos às vezes que Deus seja realmente Deus? É por isso que essa teologia moderna do Deus determina, eu decreto, eu não aceito, eu vou fazer. É a teologia do controle, gente. É quando alguém diz o seguinte: não, agora em nome de Jesus o controle está comigo, é eu que vou determinar esse negócio. Eu estou com o controle. Ou seja, é Deus que a gente não precisa seguir mais ele é que segue a gente. Ele é nosso seguidor, a gente que vai determinando, a gente vai criando uns pacotezinhos e fala: Deus, ó, tá comigo ou não tá? Então vamos, me segue. Essa é a sensação que eu tenho. Vemo-lo às vezes como uma divindade dominável, uma divindade incabrestável. Vemos Deus às vezes como um Deus marionetável. Deus servo, Deus criado, Deus empregado dos nossos caprichos humanos e da nossa teologia preconcebida a partir do nosso querer, da nossa vontade. Deus remador, Deus embarcado no nosso barquinho. Olha, meus amados, preste atenção, porque isso pode ser libertador. Eu falei para vocês que eu fui cuidando muito da minha vida pessoal em Deus para eu não virar um frouxo e para eu não sucumbir, não ficar assim chateado, magoado, decepcionado, sabe essas coisas? Ah, estou decepcionado. Ah, fui muito decepcionado. Eu cuido para não ficar desse jeito aí. Eu não tenho tempo para isso. Eu só tenho um caminho para ir, é o colo de Deus. Eu não posso ficar prevaricando com nada, nem com essas possibilidades de ficar cheio de mimimi. Aí ontem eu estava lá e o pastor Alves falando da graça aqui. Ontem eu fui, assim, esbofeteado de maneira bem gostosa. Tomei um cacete de Deus ontem à tarde, estava lá. Aí uma irmãzinha da Bahia me vai no WhatsApp e falou assim: pastor, você podia, por favor, me falar de alguma forma, sei lá, quem sabe, diferente do que é a graça? Só isso que você quer? Não quer um Big Mac também? Não quer um frappé? Eu vou ter que discorrer no WhatsApp o que é a graça? Aí, assim, poxa vida. A pessoa está com uma necessidade lá e aquele negócio ardendo no meu coração. Peguei, sentei e comecei a escrever o que era a graça. Comecei a escrever o que era a graça e tal. Mas à medida que eu fui escrevendo, aquele negócio foi as letras assim, entrando dentro de mim assim. Gente, desabei, fui debaixo da mesa, comecei a chorar. E falei: meu Deus, como eu preciso disso! Como eu preciso disso! Então engraça eu agora! Quero ficar engraçado. Ou engraçado. Porque tem muito crente que não consegue entender. Às vezes nas nossas lutas da vida, a gente às vezes não pensa muito em como o presente maior que a gente tem é a graça de Deus, a gente não consegue viver, e a maioria dos crentes estão vivendo vida desgraçada. Então vive vida sem graça. Aí não consegue ter adoração direito, não consegue ter gratidão, aí não consegue ter prazer de estar com os irmãos, não consegue prazer de render a vida num serviço espontâneo e feliz.
acha que a vida é um peso, adorar a Deus é um peso, igreja é peso, trabalhar é peso, tudo é peso. Porque ele não está ali ungido com azeite de graça. É por isso que aí ontem eu falei assim, meu Deus, quem mandou essa menina perguntar esse negócio para mim? Eu estava tão bem, assisti um capítulo de uma série. Agora estou aqui debaixo da mesa, tudo amassado, tudo amarrotado, olho cheio de lágrimas. E quando eu choro, começa a sair um monte de líquido palmeirense daqui. Oh, desculpa aí. Eu lá e fiquei assim, meu Deus. Eu estou bem, eu não estou bem. Pai, eu não estou bem, eu não estou bem. Mas por quê? Porque a graça me constrange. Por isso que às vezes eu tenho que ficar, antes de dormir, ficar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho que ficar assim, para eu não virar um frouxo. Porque aqui é Corinthians. Alô? Alô? Então, olha, essa consciência, gente, e que esse texto está para trás. A esquemas teológicos absolutamente castrantes da sua liberdade. Deus não se deixa prender pelas instituições, pelas nossas concepções, pela nossa incredulidade, pela nossa religiosidade. Ele é Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. Ele é livre, Ele é livre. Agora, há muitas ocasiões nas quais nós não identificamos a aproximação de Deus, porque nós já temos uma pré-concepção, uma pré-compreensão, uma pré-teologia estabelecida dentro da qual Ele tem que trabalhar na nossa vida. Fora daquilo, Ele é irreconhecível. Ele é irreconhecível. Eu conheci a história de um missionário que saiu dos Estados Unidos e foi evangelizar no Equador. E o Equador cheio de montanhas incríveis. E aí, eles resolveram ir à noite, a viagem, para chegar até a aldeia de alguns índios lá, para evangelizar, e foram à noite para se livrar de algumas coisas, de intempéries e outras coisas mais. E foram à noite, os guias ali disseram isso para eles. Melhor ir à noite, para se livrar de muitos atrapalhos. Aí pegaram as mulas lá de carga, encheram as mulas de carga lá e foram a pé, para chegar até a aldeia dos índios lá. Ele conta que na metade do caminho, eles já estavam muito cansados mesmo. Mas aí eles foram atacados por um exército incrível de carapanãs. Carapanãs, gente, são aqueles mosquitos que eles já carregam mesmo um kit de seringa e agulha para ir lá pegar o teu sangue. Eles são uns mariners americanos, mais em forma de inseto. Carrega o kit e chega lá com aquela seringa de cavalo para tirar o seu sangue. E veio assim um exército. E ele falou assim, foi um inferno. Parecia o Apocalipse com os gafanhotos. E o inferno. E ele falou assim, só que aí eu comecei a orar. E eu fiquei chateado com Deus, pedi para Deus tirar os carapanã, repreendeu os carapanã, mandou os carapanã para o abismo, fez de tudo. E o carapanã não ia embora. Aí ele começou a falar com Deus, falou assim, meu Deus, eu sou teu servo, eu saio dos Estados Unidos, do meu conforto, para vir falar da tua palavra, aqui para essa indiaiada aqui, e é assim que eu sou tratado. Esse inferno desses bichos,
Esses satanás de asas aqui me enchendo, as paciências aqui e me torturando, e o Senhor nem para me livrar dos carapanãs. Ele disse que ele falou assim, fui muito sincero com o que eu estava sentindo. Ainda bem que é a graça que nos mantém. Porque senão Deus só ia falar assim, Miguel, mata esse cabra. Mata agora. Sumariamente. Ele está falando com quem? Com um moleque de calça curta? Ninguém está falando. Mas a graça de Deus nos sustenta. E a graça de Deus é, inclusive, não nos dar aquilo que nós merecemos. Não é só nos dar aquilo que nós não merecemos. É não nos dar aquilo que nós merecemos. Aí diz que fez a obra dele lá, meio bicudo, né? Jesus ama você. Fez fogueira, fez ceia com vinho de babaçu, um monte de coisa lá. Aí diz que resolveram voltar de dia para se livrar dos carapanãs. Aí diz que quando ele vai voltando de dia assim, aí ele foi vendo as montanhas que eles passaram, abismos enormes. Aquelas coisas assim, aqueles canyons que é cair, não dá tempo de falar ai, a hora que bate lá no chão. No meio das pedras. Aí ele foi olhando aquilo e ele foi se estarrecendo com a situação, falou, ai meu Deus! E ficou de joelho numa montanha lá, pedindo perdão por ter falado tanta asneira sobre a teologia que ele tinha, sobre a providência de Deus anti-Carapanã. Alô? Olha, querido, será que com honestidade nós não conseguimos detectar hoje alguns desses barquinhos teológicos de um saber humano que nós temos oferecido para Jesus vir ao nosso encontro? Será que quando você ora, será que quando você pede, quando você acorda, quando você busca, quando você clama, você já não oferece para Deus todos os instrumentos libertadores? Você já não diz para Ele como Ele tem que fazer, como Ele tem que agir, como é que Ele tem que vir, como é que Ele tem que trabalhar, em quem que Ele tem que trabalhar, quem é que Ele tem que converter, qual é o resultado que você pretende obter. Me permitam, em amor, a rudeza com que eu digo isso. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que o Deus de muitos crentes, ele é tão poderoso quanto burro. Me desculpem a franqueza, porque tem crente tem crente instruindo Deus em detalhes que só um bobo seria instruído. Um Deus incapaz da criação, um Deus incapaz de discernir o melhor, um Deus incapaz da imaginação, um Deus menor do que os infantes, um Deus mais tolo do que os débeis, que se não for instruído, orientado, faz tolices na vida da gente. É muita gente, eu encontro crente, muita gente magoado com Deus. Eu não consigo pensar, gente, como alguém pode ficar magoado com Deus. Fica magoado com o seu chulé. Fica magoado com o seu peido, sei lá. Fica magoado com o seu cheiro. Fica magoado com a sua esquisitice, mas magoado com Deus. É esquisitíssimo. Crente idólatra. A segunda razão pela qual parece que Deus dá essa impressão de atraso é para nos conduzir à esperança. Ele quer nos ensinar a teologia da esperança. E esperança, queridos, apesar da esperança não se parecer com carne, com coisa que dá para comer, todavia a esperança é alguma coisa que tem substância. Esperança é aquilo que empurra a vida da gente. Esperança é aquilo que gera dentro de nós propulsão para caminhar.
É por isso que o Paulo, em Romanos 8, ele vai dizer assim, que na esperança nós fomos salvos. E diz em 1 Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E diz que o processo cristão, conforme está afirmado lá em Romanos capítulo 5, desemboca na esperança. A esperança é a cereja do bolo. A esperança é o prêmio da fé. A esperança vem pelo derramar do Espírito Santo no nosso coração, Paulo diz, em Romanos 5. Que esperança, portanto, é combustível para a existência de cada um de nós. A esperança é força motriz que Deus coloca dentro de nós. E quando Deus dá essa impressão de atraso, é porque Ele quer nos ensinar essa teologia da esperança. Por uma razão bem simples. É que a esperança, ela só germina no atraso. Esperança só germina no atraso. A esperança, ela não é filha da pontualidade. A esperança nasce no berço do desencontro. A esperança aparece no momento da desincronia, no tempo. A esperança é a afirmação do apesar de tudo. A afirmação de que o calendário pouco importa para quem crê. A esperança, ela é o último suspiro de uma vida, cujo último suspiro se prolonga numa dízima periódica. Você pensa que deu o último, dá de novo. É como dividir 10 por 3. Dá 3,33333. Aí você pensa que deu o último, dá de novo. Pensou que deu o último, dá de novo. E depois dá de novo. E é ad perpetuum. Esperança é essa maravilha que Deus colocou dentro de nós. Que o Pedro chama de viva esperança. E olha, queridos, enquanto alguém está atrasado comigo, eu espero. Mas ainda não é esperança. Agora, se eu marcar um encontro com alguém, a pessoa não se atrasar, eu estou esperando a pessoa ali, mas aquele sentimento não é esperança. Se eu marcar com o pastor Álvaro para encontrar com ele, lá na Praça da Sé, amanhã, vai não, né? Amanhã é dia de descanso do pastor. Mas se eu marcar um encontro com ele lá, aí fala assim, ó, pastor, meio-dia, eu estou lá, tá ok? Ele fala, também estou lá. Até o meio-dia, gente, eu estou esperando o pastor Alves. Cheguei lá às 11h30, até o meio-dia, ele está... Eu estou esperando ele, mas aquele sentimento que eu estou sentindo ali não é esperança ainda. Aquilo ali é um dote natural. Agora, quando chega meio-dia e 10, meio-dia e 15, eu olho no relógio e falo assim, Álvaro, você está por aqui? Álvaro. Pergunto para o cara, alguém aqui viu o Álvaro? Na Praça da Sé. Você viu o Álvaro? Aí, quando chega 1h, 1h15, se eu continuar lá esperando o Álvaro, esse sentimento que eu tenho é esperança. Portanto, a esperança não é filha da pontualidade. A esperança só germina no atraso. Alô, você está aí? O Abraão que vai aos 100 anos esperando um filho, um campeão da esperança. Alô? Veja como isso é evidente no versículo 17. Essa confissão do João aqui. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Interessante que quando João escreveu esse negócio aqui, ele era pastor, velhinho já, pastoreando a igreja de Éfeso. Só que Jesus, ele está contando uma história que já tinha acontecido. Mas ele está relatando como a alma deles estavam naquele momento ali. Ok? Então Deus quer nos ensinar, Deus quer entremeter, enfiar nas situações de aparente derrota ou frustrações, esse ainda da esperança. Pode ter alguma irmã dizendo o seguinte, meu marido ainda não se converteu. Ainda não se converteu. Meu filho ainda não veio para a igreja. Ainda não veio para a igreja.
Eu ainda estou desempregado. Ainda estou desempregado. Porque vou ficar empregado. Eu ainda não recebi aquele aumento. Eu quero dar dízimo, quero dar um dízimo melhor para a causa de Deus, porque eu faço parte dessa causa. Eu ainda não recebi aumento, mas vou receber. Alô, você está aí? Deus quer nos ensinar essa teologia desse ainda. Porque viver é mais guerrear do que descansar das batalhas. Viver é ser mais, às vezes, tapeado do que receber cócegas. Eu ainda não estou, mas eu vou chegar. E Ele estará lá. Ainda que pareça um Deus atrasado. Em último lugar, diga graças a Deus. Quando Deus dá essa impressão desse atraso, Ele quer nos ensinar que Ele é o Senhor do tempo. Deus é dono do tempo, Ele que fez o tempo só existe porque Ele que fez e porque Ele é Deus. Se não houvesse Deus, não haveria tempo para ser contado, ok? Aí veja o versículo 21. Diz que quando Jesus entra no barco, vem com ele um motor de popa. E diz que logo o barco chegou ao seu destino. É legal pra caramba! Quando a gente se submete aos processos, aí Deus fala assim, deixa comigo, dá o controle. Entrega o controle, ô cabeção! Entrega o controle! Seu pindamonhangaba! Sovaco de cobra! Entrega o controle! Porque aí, gente, diz que logo o barco chegou ao seu destino. É maravilhoso isso. Como a gente é cabeçudo, como a gente não se rende. Como a gente fica ali o tempo inteiro, ele parece porco na hora que vai morrer. Grita, grita. Já mataram porco? Não, eu já matei porco. Ela só comeu o pernil. Mas o meu porco não era tiranossauro, não, de 6 quilos de coxa, não. Ô, meu, o cara comeu um boi pensando que era um porco. Olha, queridos, presta atenção. Presta atenção. A responsabilidade de Deus comigo e com você não é que eu e você cheguemos na hora certa dos pequenos referenciais da vida da gente. A responsabilidade de Deus comigo e com você é nos conduzir ao meu destino. Jesus no barco, logo o barco chega ao destino. Vai chegar, não tem como não chegar. Mas se vai doer, se eu vou chorar, se eu vou espernear, se eu vou cair no chão, estribuchar, isso não é da minha competência. Eu preciso me render e entregar o controle, porque Ele intencionou me levar. Pode ser mais rápido, ser demorado, se parece estar atrasado. Não é da minha competência. Eu entrego para Ele. Deus! No processo histórico da existência de cada um de nós, Ele pode fazer o nosso barco chegar logo ao nosso destino. E a gente precisa entender esse bendito ainda. Alô? Você está aí? Estou absolutamente consciente que eu estou terminando. Por que eu vivo o evangelho assim, com essa visão, às vezes, olhando para o texto e tentando caçar Deus nas minúcias? Sabe por quê? Porque a minha vida é um laboratório. Eu vivo passando por essas coisas o tempo inteiro. Eu vivo em esquinas dimensionais o tempo inteiro. Eu vivo pensando o tempo inteiro. Eu durmo pensando, acordo pensando, porque eu sou do reino. Eu carrego uma mensagem. Eu tenho que ser fiel a essa mensagem que carrego. E outra, eu tenho que ser fiel ao eu que Deus restaurou. A alma que Deus me deu. Então, alguns anos atrás, eu fui morar em Mococa, no interior de São Paulo. E eu tinha um bom emprego no Banco Crefisul. E tinha uma certa quantia guardada. Eu estava com 24 anos. Tinha muito vigor,
Vontade de pegar no breu, vontade de sair e pegar leão na unha. Aquele negócio de jovem, sabe? Você é comigo, eu vou realizar, eu vou fazer tudo e tal. Fui para Mococa e fui criar rãs e minhoca. Aí, cheio de minhoca na cabeça, fui para lá. Não foi difícil estabelecer um projeto para isso aí. Aí fui lá, queria arrendar uma terra para poder fazer os canteiros de minhoca, para criar a minhoca no esterco de gado e alimentar as rãs, porque a rã só come alimento vivo. E o quilo de carne de rã hoje deve estar 180, 200 reais, sei lá, mais ou menos isso aí. E eu falei assim, não, eu vou ficar rico criando rã. E da rã aproveita tudo, aproveita a carne, a pele, a tripa, o rim. Só não aproveita o grito, mas aproveita tudo. E aí, até a tripa para fazer fio categuti, para fazer fio cirúrgico, que o corpo absorve. Então, e o rim para fazer patê, que é um patê caríssimo para os franceses. Aí eu falei assim, vou criar rã. Então, saí do emprego, vendi meu carro, peguei minha poupança, fui lá, apliquei tudo, eu comecei a aplicar as coisas, mas não tinha terra. Comprar as coisas, o projeto e tal. E eu vou ser aquicultor. Aí eu falei, meu Deus, arruma uma terra para mim. Aí eu estava na fila do Banco do Brasil, aí conversando com alguém, um senhor atrás ouviu a conversa, falou assim, olha, eu tenho uma terra, será que você se interessaria? Falei, é Deus. Só pode ser Deus rápido, Deus rápido, rápido. Falei, Jesus, Maria, José. E o burrinho. É Deus. Fui lá, fui na empresa dele e tal, fechei um acordo para pagar 8% de tudo que eu arrecadasse. Não ia pagar nada, só ia pagar de tudo depois de lucro. Só com lucro. Fui lá, comprei material, fiz o ranário, comprei as matrizes e tal. E as rãs deram muitos girinos, né? Aí eu tinha 40 mil rãs em engorda, depois de quase um ano. E as rãs, aquelas rãs americanas que elas grandonas assim, parece um frango, né? Só não cacareja, mas ela faz... Eu dormia lá, falei, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, 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 rico. Falava para os empregados assim, vira para ele, diga ele tá rico. Ele tá rico, tá rico, tá rico. Aí fiquei lá. Mas aí, passado um certo tempo, quando eu já tinha 40 mil rãs em engorda, deu uma epidemia. Foi matando 3 mil rãs por dia. Eu falei, Jesus, tô pobre, tô pobre, tô pobre. Aí chamei veterinário, chamei um monte de coisa lá, tratei o pH da água, fiz de tudo, passei cal, fiz tudo, era 3 mil todo dia, 4 mil todo dia morrendo. Os urubus passavam em cima, assim, voando assim, eles nem desciam porque eles não acreditavam na desgraça. Eles falavam assim, é obra de engano isso, não pode ser. Um olhava para o outro e falava assim, não desce, hein? Isso é obra de engano. Satanás, Satanás. Não é carniça coisa nenhuma. Não é podriqueira coisa nenhuma. Aí eles nem desciam, gente, lá. E a desgraça foi tão grande que eu perdi tudo e o lugar ficou condenado. Não podia criar mais nada lá, nem porco. Não podia criar mais nada lá. Porque é um animal precoce que os veterinários não sabem a razão da doença e a coisa foi tão feia lá, o fedor foi tão grande, gente. Parecia o Vale do Armagedon, Jesus já tinha voltado e matado minhas rãs. Uma desgraça completa. E eu fiquei totalmente desnorteado. Eu ficava assim, sabe, como que estivesse andando assim, no nada. Eu fiquei abobalhado com aquilo, recém-casado, pagando aluguel. Aí, o dia que eu tive que entregar o sítio lá, eu fui fechar a porteira e eu olhei para o ranário, tudo que eu tinha feito, quase 3 anos de trabalho ali, árduo. Na hora de colher os dividendos daquilo, perdi tudo. Eu não tinha nem dinheiro para pagar o caminhão da mudança para voltar para São Paulo. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu só tinha uma vergonha profunda de ter que voltar para São Paulo sem nada. Não tinha lugar para morar. Eu não tinha nada, não tinha nada. Aí
eu fechei a porteira e naquela hora caí no chão e passei uma descompostura em Deus. Falei para ele assim, o senhor não é pai. Porque na fila do banco aquele dia lá, pareceu que foi o senhor que estava dando a oportunidade para mim. Eu tive a oportunidade. E agora eu volto para São Paulo sem emprego. Volto para São Paulo, não tenho dinheiro para morar. Onde eu vou morar? Eu tenho uma mulher agora para cuidar. Eu não tenho nada. E o senhor não é pai, porque um pai que é pai não faz isso com o filho. Estou humilhado. Estou arrasado. E fiquei ali. E literalmente, gente, eu fiquei cego mesmo ali. A angústia era tamanha que eu não conseguia enxergar nada. E fiquei assim, anoiteceu, eu no meio do mato, ali chorando. Consegui me recuperar um pouquinho, fui para casa. Mas antes eu orei e falei assim, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu vou voltar para São Paulo, sim. Eu vou procurar emprego. Eu vou trabalhar em 2, 3, 4 empregos, não importa, nem que for pagar em cada um salário mínimo, mas eu vou me erguer. E quero dizer uma coisa para o senhor, eu só não vou deixar de ir para a igreja, que eu não sou besta, que eu não quero ir para o inferno. Porque era essa a teologia que eu tinha na época. E fui magoado com Deus e tal. Voltei para São Paulo, vendi um freezer que eu tinha para pagar o caminhão da mudança. O rapaz fez um preço bem bonzinho. Aí uma cunhada minha ofereceu no fundo da casa dela 2 cômodos para eu morar. E eu fiquei quase um mês dentro da minha casa, fechado, numa angústia profunda. Sem em nenhum momento orar. Fiquei parecendo o Jonas lá, que só ora depois de 3 dias. Fiquei ali sem orar, sem nada. E ia domingo para a igreja. Porque meu medo era o inferno, só isso. E aí minha mulher saiu de casa. Uma mulher valente. Que mulher. E ela saiu de casa e foi arrumar um emprego naquela rua de roupa ali na cidade. Ali. José Paulino. Foi ser balconista lá. E todo dia ela saía de madrugada e voltava à tarde. Falava, Lu, a gente tem Deus. Ela falava, Lu, a gente tem Deus. Não fica assim, a gente tem Deus. E eu não conseguia entender muito isso. Até que um rapaz veio na porta de casa e falou assim, eu estou trabalhando na Sharp do Brasil, você não quer ir lá ver o emprego comigo? Eu falei, vou. Aí fui lá, fiz os testes, o treinamento, e fui vender os produtos da Sharp naquela época. E saí para a rua, fui vender, fiz porta a porta, depois indicação. Quando chegou no final do mês, quando foi aparecer os dados dos vendedores, eu estava na lista entre os melhores vendedores. E apareci no meu setor, no meio de 140 vendedores, apareceu a faixa assim, parabéns Luiz Alberto Silva, campeão SP2 Sharp do Brasil. Gente do céu. Aí me trouxeram o meu olerite. Eram 30 salários mínimos. 30. Eu queria trabalhar só por um salário mínimo. Falei para Deus, vou trabalhar em 3, 4 empregos. Vou me virar, o senhor vai ver. Fui lá com alguém que me chamou em casa, me levou para a empresa. Gente, aquilo foi um arraso. Poucas vezes eu apanhei tanto como naquele dia. Porque eu fui para o banheiro da Sharp. Sabe aquele banheiro de homens, que tem assim, vários boxes? Você sabe que a maioria dos homens precisa de conduíte para mijar, porque erra tudo, né? Erra tudo. E tem aquele xixi no chão, aquela nojeira do banheiro. Eu entrei num box, fechei o box e passei das 8h30 da manhã às 7 da noite dentro do box, com a cara na privada. Pedindo perdão para Deus por tanta bobagem que eu tinha dito para ele sobre a teologia dele sobre a antimorte de Rã. Ali. Como se não bastasse isso, Deus falou para o anjo assim, vamos bater mais? O anjo falou, acho que ele merece. Aí, na sexta-feira, subi num monte para orar, o pessoal da nossa comunidade lá. Aí estava no monte orando lá, e eu ajoelhado assim, uma criança de 6 anos começou a falar em línguas, e uma outra criança começou a profetizar.
e a dar a interpretação das línguas. Gente, é uma história minha. Aí, falando em línguas, a outra começou a falar assim: filho, sabe aquele dia que você estava perto da porteira, no mato, assim, 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 assim? Ele falou assim: eu estava lá e eu chorava com você. Você sabe o que é graça? Eu chorava com você. Aí, gente, aí sim a surra foi maior. O pastor Josias é testemunha disso que eu estou contando aqui. E aí eu fui para o chão e eu babava no chão e eu só pedi uma coisa: Deus, por favor, me mata. Por favor. Se o Senhor me ama mesmo, me mata, por favor. Eu não sou digno de continuar respirando. Por favor, me mata. E o pastor Josias segurava assim em mim e falava: calma, Lu, calma, Lu, calma, Lu. Deus ama a gente, calma, Lu, calma. E eu ficava ali desesperado. Por que eu estou contando isso para vocês, queridos? É porque a nossa vida cristã, ela é séria demais para a gente ter mimimi, para a gente ficar magoadinho, para a gente falar assim: ah, não vou mais, ou não estou afim. Não, gente, o projeto é muito grande para isso. Eu louvo a Deus por participar de uma vida dessa, porque eu não acredito muito nos milagres que acontecem apenas pelo milagre. Porque eu vivo milagres, mas eu acredito nos processos. Eu creio que processos também são milagres. E que o processo pode demorar. Hoje não passa um dia na minha vida em que eu não agradeça a Deus por ter falido e por ter perdido tudo, por não ter ficado rico. Não passa um dia na minha vida. Eu não tenho muito dinheiro hoje. Aliás, quase não tenho. Construí uma casa agora e nem sei como consigo construir a casa com salário de pastor, professor. De pastor não recebo nada, mas só as administrações que eu faço e alguns serviços que eu presto para o Mackenzie. E às vezes eu nem sei quanto que eu ganho, porque eu só sei quanto que eu ganho assim no mês. Eu não tenho salário. Não tenho. Mas não passa um dia na minha vida que eu não agradeça a Deus por não ter enriquecido lá. Porque eu vi o Deus que aparentemente se atrasou comigo, mas que ele, depois um dia ele falou assim: você pensou que eu estava atrasado, eu estava lá, eu chorava com você. E ele nunca me cobrou, gente, as bobagens que eu falei para ele, nunca ele considerou isso, porque ele podia ter me matado, ele tinha o direito mesmo de me matar. Ele tinha o direito de me exterminar, porque a minha teologia tosca agredia o meu Senhor. E é isso que me feriu, porque eu agredi o meu Senhor um dia e eu o desclassifiquei. Eu coloquei ele abaixo, muito abaixo do que ele realmente é. Alô, você está aí? Gostaria que você ficasse com essa palavra hoje e que você assumisse diante do Senhor um compromisso pessoal de não virar um frouxo. Ok? E que Deus, quando ele parecer que ele se atrasou com o calendário da sua dor, é porque ele tem algumas intenções. Preste atenção na intenção que ele tem. Vamos ficar de pé. Numa hora como essa, você pode dizer para Deus: eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. O meu coração está pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Essa é uma experiência pessoal minha, mas eu sei que muitos de vocês aqui podem se identificar com isso. Ou se não passou por uma situação dessa de aparente atraso, um dia vai passar. E lá você vai ter esse recurso. Pega esse texto aqui e guarda esse ainda da esperança. Levanta a mão assim e fala assim: olha, eu estou aqui assim. Olha. Isso, ok? Obrigado, Pai, por esta hora. Estamos rendidos ao Senhor, ó Pai, porque qual é a alternativa que nós temos, Pai? Oh, Deus, obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor. Ainda que a nossa alma, Senhor, às vezes não distingua e não identifique a sua aproximação, ó Deus, na nossa direção, ainda assim, o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. O nosso coração declara amor, ó Deus, por Ti. Tu és maravilhoso, Pai. Nada é comparável ao Senhor, a Tua beleza, a Tua grandeza e a poesia do que o Senhor é dentro da gente.
Portanto, ó Pai, nos ajude a viver intensamente isso. Dá-nos da tua graça, para que a nossa vida possa te honrar mais, apesar de nós, Pai. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Aí.